Queremos continuar falando sobre oração essa semana. São 20 anos de oração, essa é a campanha que nós lançamos. A Igreja de Cristo na capital está empenhada em orar ao Senhor e começamos agora, nesse domingo passado, antes dos cultos, às 9h30 da manhã, para orar. E convidamos você, irmão, para estar conosco. Afinal de contas, nós temos tantas coisas para fazer que não podemos deixar de orar. Dobre o joelho e ore, e até você e Deus se tornarem amigos íntimos. Esse foi um dos recados do Billy Graham, né? De fato, os homens de Deus são marcados por serem homens de oração. Aqueles que construíram ou que de fato produziram uma boa obra, são obras banhadas por oração, com certeza. E queremos continuar, como prometemos, falando sobre histórias de oração. E hoje vamos falar de um rei, Ezequias. Veio vários nomes na minha cabeça agora, mas é o Ezequias que nós vamos falar um pouco hoje. Sim. O Ezequias, ele era um rei muito conhecido na sua época, porque ele tinha voltado a se encontrar com Deus novamente. Né? Isso. O pai dele, o Acaz, ele desviou o povo. Aliás, vários outros reis já estavam desviando, e quando chega no Acaz, o desvio está enorme. Mas o Ezequias, ele decide voltar e restaurar a adoração correta a Deus, e ele se torna um rei de muita oração. E ele buscava Deus em oração. Inclusive, uma das principais histórias é quando ele foi em oração contra os inimigos de Deus, e realmente Deus ouviu a oração dele. Exato. O Senaqueribe, né, o rei dos assírios, estava atacando Israel, cercou a cidade, já tinha destruído 40 cidades de Judá e estava às portas de Jerusalém. Então Ezequias ora a Deus pedindo libertação, porque aquele incircunciso, aquele incrédulo, estava falando grandes atrocidades contra Deus, dizendo que o Ezequias tinha destruído todos os altares dos outros deuses, e por isso ele estava fraco. Exatamente. Mas ele entendeu errado. Né? E Deus manda o anjo do Senhor, e logo depois 180 mil do exército de Senaqueribe são mortos por causa do poder de Deus e por causa de uma solicitação de Ezequias. Uma oração. Uma oração. De um homem fiel. Uma história muito interessante também aconteceu com esse mesmo rei. Isso em 2 Reis 20, a doença do Ezequias, quando ele estava à beira da morte, diz o texto, e ele então solicita a presença do Isaías, né, o profeta, o grande profeta da época de Ezequias. E o Ezequias diz para ele: bom, eu vou consultar o Senhor, e volta com a notícia bem ruim para ele. E é exatamente isso. Isaías, ele é bem categórico. Inclusive, ele fala: olha, amigo, você não tem muito tempo não. Arruma a tua casa, arruma as tuas coisas aí, porque você não vai durar muito. Olha só a notícia que o próprio Deus estava dando por intermédio de Isaías a Ezequias. O recado é bem claro: põe as suas coisas em ordem, porque o seu tempo acabou. E o Ezequias então encosta a cabeça, vira a cabeça para a parede, chora profundamente, e ele ora a Deus pedindo mais um tempo, e Deus então vai responder através do mesmo profeta Isaías. E não deu nem tempo, né? Porque o Isaías estava saindo e Deus já foi lá, falou com Isaías, falou: volta lá e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, porque ele clamou a minha oração. E ainda dá até um sinal para que ele saiba que a palavra de Deus vai se cumprir. E a intenção de tudo isso era para dizer a Ezequias, quando ele recebesse esse sinal, ele voltasse à casa do Senhor e desse glórias ao Senhor lá no templo. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi ao Senhor e deu glórias a Deus. E para nós hoje fica essa lição. Nós orarmos ao Senhor, seja qual for o assunto. O Ezequias orou quando tinha problemas militares, problemas financeiros, no nosso caso, problemas do dia a dia. Ele orou também quando teve problema de saúde, e com fé e para honrar e glorificar a Deus, e Deus o respondeu. Não perca a esperança, confie em Deus, que Deus, quando fizer a vontade dele, vai ser a melhor coisa para você. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, mais uma vez na sua presença. Agradecemos porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Como está escrito nos Salmos, nós clamamos ao Senhor com paciência, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Assim diz o profeta Davi, um servo do Senhor. E nós cremos que da mesma forma conosco, e sempre será assim, até o dia que o Senhor voltar na sua glória, o seu Filho Jesus retorne e busque a sua igreja. Amém. Até lá, ó Deus, que a sua igreja esteja prostrada diante do Senhor, orando e confiando que o Senhor há de responder.
Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Queremos lembrar vocês que domingo agora é a pregação feita pelo nosso irmão Adriano e ele vai falar sobre oração é adoração. Amém. Se prepare, Deus abençoe.